ex-presidente Jair Bolsonaro indicou um possível apoio ao deputado federal Ricardo Salles ao ser questionado sobre as eleições para a prefeitura da capital no ano que vem. Esse vídeo viralizou, gente. A demonstração está indicando, além de tudo, uma verdadeira ruptura nas negociações com o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Algumas fontes do PL, no entanto, não estão confirmando o apoio e dizem que Salles estaria tentando encurralar Costa Neto em meio às tratativas do partido com o Ricardo Nunes. O prefeito reagiu e disse que deseja sim o apoio de Bolsonaro à sua reeleição no ano que vem. Eu nunca conheci nenhum político que dispensa apoios, né? Isso é uma coisa que eu particularmente nunca vi. No final das contas, quando alguém fala que vai votar, o cara vai lá e fala, venha para o meu barco. Maluf e Lula mostram bem isso, né? Exatamente. O Massa recusou o apoio da Mas tá na Argentina, por isso que perdeu, mas né? isso é muito comum, na verdade. Então, recusou publicamente. É, Assim, pois é. No final das contas, vai lá e recebe. O que eu quero entender de vocês é o seguinte, o Salles vai conseguir ser candidato aqui em São Paulo ou não? Certeza que sim. Certeza absoluta? Certeza que sim. Eu tenho minhas dúvidas. Certeza. Não dou certeza pelo seguinte. Primeiro, foi anunciado de que ele deixaria o PL em comum acordo com o PL, certo? Até agora isso não ocorreu. Tá? Até agora isso não ocorreu. Então, no momento que ele fica, de alguma maneira, criando algum tipo de embate ou de conflito dentro do próprio partido, eu não vejo motivo para o partido dispensá-lo, né? A não ser arrumar alguma briga com o Bolsonaro. O Bolsonaro tá alimentando, né? A gente sabe que o Bolsonaro, assim, quando precisa comprar uma briga ali muito forte, ele acaba deixando o aliado sempre de lado. E o segundo ponto é a possibilidade do partido, né, que dizem lá, do partido novo que se fundiu agora, de dar essa legenda pra ele. Esse Ainda tem esse partido é o ponto. PTB e o Patriota. E o Patriota, exatamente. Aí os dois, PRD chama. PRD, o novo partido que tem condições de lançar um candidato e aí seria o caminho do Salles. Caso, né, esse partido queira lançar ele, que ainda já é o segundo passo. Então, eu vejo como um caminho difícil que ele tem. Pode ser candidato? Claro, isso tudo pode acontecer. Mas ainda falta algumas etapas. Eu acho que uma coisa que é clara, Paulo, é o seguinte, não é o Bolsonaro que vai definir se o Salles vai ser candidato ou não. É o Valdemar da Costa Neto. Do PL, né? Eu acho o Valdemar da Costa Neto. Do PL. Por mais que o Bolsonaro faça alguns acenos e tal, e o Salles também tá puxando toda hora essa sardinha, mas na minha opinião, quem vai definir isso é o Valdemar da Costa Neto. Posso falar? Eu penso o contrário. Se não quiser liberar, ele não libera. Não libera. Eu acho o contrário. Eu acho que o Bolsonaro está usando o Salles para fortalecer eventualmente a pedida dele pro Ricardo Nunes. Ele tá usando o Salles como boi de piranha pro Ricardo Nunes declarar efetivamente que é o candidato do Bolsonaro. E a gente conhece o jogo do Valdemar da Costa Neto. A gente conhece o jogo do Centrão. O que o Centrão vai? Pô, quem que tá despontando nas pesquisas aí? Hoje a gente tem Boulos e Ricardo Nunes. A chance maior de vitória hoje é do Ricardo Nunes. Que o PL, na figura do Valdemar da Costa Neto, precisa fazer, na minha opinião? Aumentar o passe dele para conseguir mais espaço dentro de uma composição. O Valdemar não vai viver uma aventura com o Salles. O PL já está no governo do Ricardo. Ele sabe que o Ricardo Nunes tem musculatura para ser candidato, para ser reeleito. Então eu acho efetivamente que o Bolsonaro está forçando, o Valdemar fomentando, e quando o Ricardo Nunes fizer esse gesto, se fizer esse gesto, eles vão avisar o Salles, falar tchau. Eles vão dispensar o Salles sair candidato, é ele sair do PL. Isso mas pra mim, por conta dele. Esse processo, na verdade, muita gente no meio político aponta desde o momento zero, assim, do lançamento da campanha do Salles, como um processo, na verdade, um balão de ensaio ali. Ninguém dentro do PL ou Bolsonaro apoiava aquilo ali. Salles usou a própria candidatura e colocou-se como um candidato para ocupar ali um espaço político da discussão. E me parece que esse movimento dele é uma repetição deste processo, que é colocar-se como um apoio. Tem um lugar muito desconfortável do Ricardo Nunes, porque hoje, ao menos nas últimas pesquisas disponíveis, Bolsonaro é mal avaliado em São Paulo, então também não vale a pena botar a camisa do Bolsonaro, fazer arminha, porque na capital de São Paulo, Bolsonaro tem uma avaliação mais negativa do que na média, são só 35% de aprovação, frente a uma média que é de 40%, alguma coisa em nível nacional. Então, na verdade, também coloca... Quem sai perdendo muito nisso
é o Ricardo Nunes. Independente se vai ter que pagar mais, se vai ter que vender mais. Mas, na verdade, quem tá tendo o seu campo político aí agredido, nesse caso, é o Ricardo Nunes que tá sofrendo com esse ataque. Vocês sabem... E sendo colocado num lugar muito desconfortável de ter que fazer gesto ao Bolsonaro num território que não é tão favorável para fazer isso. Mas ele quer o apoio. Tem um analista político aí que toda vez que ele abre a boca, eu paro para olhar, para analisar, pensar o que ele tá avaliando, que se chama Gilberto Kassab. E o Kassab, essa semana, falou o seguinte: olha, o Boulos está muito forte, realmente ele está muito forte, e eu acho que ele só pode se enfraquecer se não houver um candidato de direita no segundo turno com ele. Como é que vocês avaliam essa fala? Faz sentido isso que o Kassab falou? Ou seja, o Kassab está dizendo o seguinte, sei lá, se tiver um segundo turno Boulos e Tabata, por exemplo, a Tabata teria chance de crescer. Por dois fatores. Isso? Por dois fatores. Primeiro, quem não for radical contra o Boulos ganha, além dos próprios votos, os votos anti-Boulos. E isso acaba favorecendo alguém que seja de centro ou alguém que seja de direita mais moderado. Em segundo lugar, quando a gente replica 2022 nas eleições de 2024, a gente replica a polarização, os problemas da cidade, o dia a dia da cidade acaba ficando em segundo lugar. E quando você vai, seja quem for o candidato, for pro embate contra o Boulos discutindo cidade, seja o Nunes, seja a Tabata, eles terão muita vantagem em relação a ele. E o Kim Kataguiri, hein, nessa história? Eu acho que o Kim poderia ter chance, mas pelo que eu falei com o Renato, acho que o União Brasil teria dificuldade na legenda, não é isso? Não, eu acho que não. Mas deixa eu só complementar que a questão do PL seria uma afronta ao eleitor e aos valores conservadores. O partido considerado o partido da direita, o grande partido da direita liberal, ou que se tornou, não lançar um candidato em São Paulo. Seria uma completa desconexão entre classe política e população que quer o candidato de direita. Será, Joãozinho? Mas a direita hoje, bolsonarista, está na mão do Valdemar da Costa Neto, e ele que vai definir os caminhos, na minha opinião, como a gente estava colocando aqui. Não é questão de ouvir o anseio da direita. Infelizmente, a gente não vai ver isso nessa eleição desse ano. Essa política e população. Fala, Diogo. Bom, primeiro sobre a questão que você trouxe, colocou muito bem, e o Kassab a gente tem que ouvir com muita atenção, mas o que ele disse, se for de um jeito, será favorável ao Boulos. Ele não disse faremos de um jeito, porque ele não tem esse controle. E eu tenho absoluta segurança, por isso que eu disse certeza que ele vai ser candidato. Fontes extremamente seguras. O ex-presidente Bolsonaro vai apoiar, sim, o Ricardo Salles para ser candidato pelo PL. E, não conseguindo, vai apoiá-lo pelo partido que for. E aí eu lhe pergunto, Ricardo Salles de candidato, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro... Valdemar vai liberá-lo do PL. Ele vai perder o mandato. Pode perder o mandato. Vai liberá-lo. Já disse e não liberou. E aí, não, mas ele também não foi pedido. Não houve pedido ainda. Não houve pedido. Não precisa pedir. Ele só assina uma carta. Espera um pouquinho, Renato. Eu tô achando que você falou com o próprio Salles. Espera um pouquinho. Por que alguém pediria para sair de um partido se pretende ser candidato pelo partido? Não faz sentido, tá certo? Primeiro ele tem que ter negado a candidatura, depois procurar ser candidato pelo PL. Agora, não há a menor chance. Para terminar o raciocínio. Não vai acontecer. Perfeito, mas tem que esperar um momento. E para terminar o raciocínio, um candidato, ainda mais já Ricardo batendo Salles, na porta força aqui, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, na pior das hipóteses, ele vai ter 10% dos votos. Eu acho que aqui todo mundo acredita. Portanto, vai chover partido pequeno querendo apoiar o Ricardo Salles, porque 10% significa fazer 5 ou 6 vereadores. O que é uma coisa bastante boa. Eu acho que quem tem a máquina leva vantagem nesses partidos. Sem dúvida, leva. Muito mais do que fazer bancada. Mas ter apoio do Jair Bolsonaro com o Ricardo Salles mas eu acho que sinal. Esse ponto, existe uma frase do Valdemar. Emprestando a legenda para o Bolsonaro. Essa situação que você trouxe é que vai decidir a história, porque o Salles só pode sair do PL se ele tiver a canetada do Valdemar. E essa canetada do Valdemar precisa vir com o aval do Bolsonaro. E para o Bolsonaro pedir para o Valdemar... Vocês acreditam que isso pode acontecer? Não, e tem outra coisa. Chega pro Valdemar e fala, ó, Valdemar, libera o Salles aí. O Valdemar, em maio desse ano, ou seja, tem 6 meses, 7 meses, disse em alto e bom tom que não há espaço para uma candidatura de extrema-direita no município de São Paulo em 2024.
Eu acho lembrar isso. Só para entender, o dono do partido. Se o Salles sai do PL sem essa carta de anuência, o que acontece? Ele pode perder, ele pode perder. O Valdemar não é na hora, não é na hora. Não. Vai pra justiça. Perde o suplente, o partido pode entrar com uma ação. Mas uma dúvida, essa discussão ela não vai anos e anos e anos pra frente ou ela é rápida? É rápido. Isso é bem rápido. Basta ver o que aconteceu aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Não, aqui na capital. Daniel Arenberg, lembro do Daniel Arenberg. Um abraço, Daniel. Teve um deputado federal de São Bernardo, né? Marcelo Lima, a mesma coisa. Também foi o mesmo caso. Ou seja, os caras saíram do partido sem dar satisfação, o cara... É o caso típico de infidelidade partidária. Entendi. O termo foi criado por conta dessa situação. Perfeitamente. Mas há casos também, quando o sainte consegue mostrar que houve perseguição, impedimento de exercer plenamente as suas atividades. Mas não é o caso, né? Mas aí ele tem que ir ao TSE primeiro, ele tem que provocar o TSE e o TSE dizer ok, isso vai demorar. E na situação que está, isso nunca vai acontecer. Olhando para a jurisprudência, não é o caso. Mas eu não vejo que o Bolsonaro e o Valdemar vão entrar no impasse por isso. O Valdemar é astuto o suficiente e muito capaz na política para deixar por uma coisa como essa. Se o Ricardo Nunes não fizer uma bela de uma cobrança ao Valdemar por um acordo. Mas a cobrança do Jair Bolsonaro tem um peso considerável para o Valdemar. A gente pode criticar o que for, é indiscutível. O Jair Bolsonaro é um cabo eleitoral muito forte. Quem tem os votos é o Bolsonaro, não é o Valdemar. Mas posso tratar isso de forma pragmática? Olhando para a pesquisa, hoje o Salles faria barulho, mas não ganharia eleição. E ele divide os votos com o Ricardo Nunes, com a Tabata. Então, o Boulos vai para o segundo turno contra um dos três, mas vai fortalecido. Quanto que deu a última Paraná Pesquisa? Você está me dizendo, então, que o sujeito pega aí só pra sai mim, candidato se ele tiver certeza? Mas tem um outro ponto aqui, que e até me leva mais para esse lugar. Talvez não o Salles, repito. Eu acho que o Salles está fazendo um balão de ensaio, está jogando coisa na imprensa e o pessoal está comprando. Agora, do ponto de vista político, faz muito sentido pro bolsonarismo, pro Bolsonaro e pro campo que ele movimenta, ter um candidato que represente suas ideias no pleito municipal de São Paulo, que é um dos pleitos mais acompanhados Paulinho, do país. Você que gosta de pesquisa aqui, eu tô com os dados. Vou trazer rapidinho para vocês pra gente fazer uma análise. Primeiro turno, Boulos 31%, Ricardo Nunes 25%, Tabata 8%, Ricardo Salles 8%, Kim 5% e Marina Helena 3. Vinholi aparecendo com 0,6%. Aí você tem o segundo turno. No segundo turno, segundo a Paraná Pesquisas que saiu nessa semana, o Ricardo Nunes ganharia numa disputa com o Boulos de 41,3% contra 39,8%. Ou seja, extremamente polarizado e apertado. São dados aí que saíram nessa pesquisa na última semana. Como é que vocês veem isso? O Boulos está fazendo um esforço muito grande de caminhada assim, para desconstruir a imagem de candidato mais radical e mais à esquerda ao qual ele foi vinculado a vida inteira. Ele montou uma equipe de programa de governo bem diversa na tentativa justamente de criar diálogos. Ele está fazendo muito gesto nesse sentido. Na verdade, é isso, né? Dá para entender pela leitura social, e eu acho que a equipe do Boulos tem sido muito bem sucedida nessa leitura, que não há espaço para uma candidatura mais radical à esquerda que seja competitiva na cidade de São Paulo, de fato. Então, ele está fazendo esses gestos e aí é entender se isso vai efetivamente encaixar ou não. A Marta Suplicy vai dar um duplo twist carpado e sair do secretariado do Ricardo Nunes direto para a chapa do Boulos? Ela vai fazer isso? Não seria ela que o PT a considera golpista, né? Sim. Porque ela votou o impeachment da Dilma. Mas é honra pro Lula ganhar São Paulo. Ele entrou pessoalmente nessa. Isso é meu. O PT apoiar o PSOL já é isso. Essa briga já tá antiga já, gente. Superou. Não, mas peraí, ô Paulinho. A Marta não é secretária do Ricardo Nunes? Sim. E aí ela vai fazer o que na outra chapa? Vai dar um passinho pra cá. Mas ela vai falar o que? Olha, foi muito ruim? Não, o meu trabalho é horroroso. Como vai ser a campanha dela, Paulinho? Vai ser metendo o pau naquilo que ela fez? Nem o centésimo, nem o milésimo caso, né? Ela vai fazer igual... Gente, a gente viu isso com o Alckmin agora. Não. Peraí, você tem um hiato. Um hiato de tempo ali significativo. Radicalizando o argumento. Eu tô falando de 2023 pra... A Marta, ela vai me lembrar aquele meme, sabe, das 11h59, é uma coisa, meia-noite, vai lá e transforma. Mas aí tem que entender também o quão real é isso também, né?
Porque foi um acidente. Vazou sem querer. Ela obriga o prefeito a querê-la de vista também. Essa informação de que o Lula procurou, porque ela não disse que vai nem nada. Então, o que vazou sem querer é que o Lula procurou ela. E agora o prefeito fica naquela situação. Demiti-la por eventual infidelidade, e aí ela corre pro Boulos, ou mantê-la e sofrer algum desgaste. Meus amigos,